Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 de Relatos de Nossos Inscritos. Para atender aos seus pedidos, vamos contar aqui as suas histórias. Quando nos mudamos para a casa do meu avô, coisas estranhas começaram a acontecer com minha mãe. Ela sempre dizia estar sendo observada e sempre tinha pesadelos e acordava gritando, mas mal sabia que os pesadelos eram reais. Durante uma noite, ouvimos batidas nas paredes e passos. Estávamos sozinhos. Pratos estouravam nas nossas mãos e a comida amanhecia estragada, cheia de bichos. Então, quando minha mãe dormia, ela dizia sonhar com um homem nordestino, na década de 1940, numa prisão, por ser assassino de mulheres. Ela não sabia quem ele era, mas relata que enquanto dormia sentia alguém lhe sufocando. Toda noite era assim. Ela dizia ver uma sombra de um homem olhando para ela. Certa vez ouviu ele gritar em seus ouvidos. Então, uma noite as luzes se apagaram, mas só em nossa casa. No resto da vizinhança estava normal. Minha mãe entrou em pânico, porque sabia que isso era obra dele, e logo viria pegar ela dormindo. Então, ela procurou ajuda espiritual e descobriu que o corpo desse homem estava enterrado lá há muitos anos, e que quando ele fugiu da prisão, veio para cá e acabou sendo morto e enterrado aqui. Onde há muitos anos era um pântano onde as pessoas jogavam coisas, esse homem morreu, mas seu desejo de matar mulheres não passou. Sou de Pernambuco e me chamo Diego. Aqui perto de casa, antigamente havia tipo uma estrada dentro da rua que levava a outra rua. Era assombrado bem embaixo de um juazeiro. Eu mesmo já vi coisas estranhas lá, como vultos, vozes e até um grande bicho preto bem embaixo do juazeiro, enorme, de dentes grandes e afiados. Porém, devido ao medo que tive, quando corri não olhei para trás para ver se estava me seguindo, mas ao vê-lo apenas rosnou e me encarou. Não fez nada, como se não me quisesse fazer mal. Sempre que passava, via vultos, cochichos, aquela terrível sensação de estar sendo observado. Certo dia, eu ia à casa da minha tia, e quando passei pelo juazeiro, ouvi uma voz macabra chamar o nome dela. E não fui só eu que escutei. Ela própria e as pessoas que estavam na calçada também escutaram. A minha tia tinha acabado de se livrar de uma doença grave, que após esse dia retornou forte, e após 2 anos de luta contra a doença, minha tia morreu, infelizmente. E a explicação que recebi do porquê o lugar ser mal assombrado foi de minha madrinha, que me contou que há muitos anos um homem que morava sozinho saiu de casa e esqueceu o gás ligado, e ao retornar acendeu um cigarro ou algo assim, o que causou uma explosão que o matou na hora. Quando criança, me lembro do resto que sobrou da casa após a explosão, porém ninguém nunca comentava o acontecido, não sei porquê. Minha mãe contava que antes mesmo de eu aprender a falar, eu parecia conversar com algo ou alguém num canto da parede do apartamento. O fato é que eu vejo vultos e tenho sonhos desde criança. Quando eu tinha 18 anos, fui a uma pizzaria com uma amiga, e lá, 2 rapazes ficaram nos cantando, e depois de mandarem vários recados pelo garçom, decidimos sentar na mesa deles. O mais velho nos chamou para um churrasco que ele faria no dia seguinte em sua casa. Eu aceitei o convite e o outro rapaz foi me buscar em casa e me levou até lá. O mais engraçado é que eu cresci naquele bairro e nunca na minha vida tinha ouvido falar daquela rua. Quando chegamos lá, a casa do rapaz ficava bem em cima de uma pedra enorme, tipo uma pequena montanha. Assim que eu e o outro rapaz entramos naquela rua e eu vi a casa e a pedra, eu disse a ele que uma mulher iria cair de lá de cima, pois dias antes eu havia sonhado com a mesma casa. No meu sonho, uma mulher despencava de lá de cima, e inclusive eu via o caminhão do corpo de bombeiros e muita gente, tanto na casa como embaixo na rua. Mas logo esquecemos desse sonho e até nos divertimos um pouco. Certa hora, pedi ao rapaz que me levasse para casa, pois já estava tarde. No outro dia, um domingo de manhã, o telefone de casa tocou relativamente cedo, e minha mãe inclusive reclamou, pois era domingo e meus pais costumavam ficar na cama até mais tarde. Minha mãe atendeu o telefone e me chamou. Quando o atendi, o rapaz da noite anterior estava um pouco nervoso e me chamou de bruxa, para então me contar que logo depois que me deixou em casa e voltou para o churrasco, uma mulher realmente despencou lá de cima, e que os bombeiros vieram, e que as coisas aconteceram como no meu sonho.
Mas com uma diferença: no meu sonho, a mulher morria, mas felizmente, na realidade, ela se quebrou toda, mas sobreviveu. Dias depois, ele me ligou novamente para me contar que a mulher havia morrido no hospital. Um dia eu estava sozinha na cozinha de casa, cortando legumes na pia. Me sentia um pouco zonza. Foi quando de repente, olhei para a porta do armário que era de vidro e vi claramente o reflexo de um homem atrás de mim. Fiquei em choque e quando me virei não havia ninguém. Procurei pela casa toda e não havia ninguém. Até hoje tenho essa lembrança na minha mente. Isso acontece comigo há alguns anos. Estava sentado na calçada na frente da casa do meu amigo quando a irmã dele saiu e foi até o telefone público para fazer uma ligação. Naquela época não havia tanto celular quanto hoje. Ela foi fazer a ligação e passado algum tempo meu amigo quis ir até seu encontro, pois ela já estava demorando muito. E foi aí, quando estávamos chegando próximo a uma curva, veio ao nosso encontro uma pessoa muito estranha, com um chapéu branco na cabeça, e nos perguntou o que estávamos fazendo aquela hora na rua. Eu e meu amigo comentamos que estávamos indo ao encontro de sua irmã, que estava demorando muito para voltar. Foi quando aquela pessoa nos disse que era perigoso demais andar naquela hora na rua. Nós não demos muita atenção e passamos pela pessoa. Ao olhar para trás, em fração de segundos não havia mais ninguém. Sou o Eduardo de Jundiaí, São Paulo. Isso aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Moro em Maceió, Alagoas. Tenho 16 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Eu dormia com meu primo, pois tinha medo de dormir sozinho. Em uma noite, eu estava dormindo sentado na cama e não sei bem o que aconteceu. Meus olhos abriram e eu vi na porta do quarto uma mulher parada olhando para mim. Tinha algo escorrendo de suas vestes, como se fosse sangue. Primeiramente, achei que fosse minha mãe tentando pregar uma peça, mas quando olhei mais fixamente, vi que aquilo não era minha mãe. A mulher se aproximou de mim. Meu corpo ficou pesado, paralisado, nem gritar eu conseguia. Então eu consegui recuperar meus movimentos e gritei. Meu primo acordou e olhou ao redor e não viu nada. Minha mãe acordou e veio até mim, e ela também não via nada. Mas ainda assim eu via o rosto de uma mulher com um grande sorriso se afastando lentamente. Até hoje sinto coisas, mas nunca mais a vi, e espero que fique assim. A primeira vez que fiquei sozinho em casa foi há 3 anos atrás. Minha família toda tinha ido a um casamento. Só estava eu e meu irmão gêmeo em casa. Quando estava quase anoitecendo, eu fui ao quintal da casa e quando fui entrar de volta, eu vi uma silhueta branca. Quando virei a cara e vi que era uma mulher de branco e cabelos pretos tampando todo o rosto, eu paralisei e ela começou a flutuar na minha direção. Logo depois, eu consegui correr e sair de casa. Fiquei horas esperando na varanda. Quando eu voltei, não tinha mais nada e ela nunca mais apareceu. Por esse motivo, eu sempre acredito nos vídeos onde aparece a mulher de branco. Uma vez, estava saindo dos escoteiros com uma amiga para visitar minha casa. Tínhamos uns 15 anos. Subindo um morro próximo da avenida em que morava, começamos a conversar sobre espíritos e um site que eu gostaria de mostrar para ela. Um site que me dava medo na época. Chegando na entrada do meu prédio, vi um vulto correndo, agachado, descendo as escadas e se escondendo atrás de um carro. Fiquei bem assustada, mas respirei e pensei, tudo bem, não vi nada, não era nada. Quando olhei para o lado, vi minha amiga paralisada, com um olhar de pavor, e ela me perguntou se eu havia visto aquilo. Tentei desconversar, mas acabei contando a verdade. Com medo, chamei meu pai para escoltar a gente até o apartamento. Até hoje tenho medo, não gosto de ficar sozinha na garagem, e passo sempre rápido pela escadaria. Um dia, eu e meus amigos ficamos sabendo de um lugar que era totalmente proibido, e esse lugar era atrás de um cemitério abandonado. Ficamos curiosos e lá havia um homem, então resolvemos vir até ele e um dos meus amigos perguntou o porquê do lugar ser proibido. O moço ficou espantado com a pergunta do meu amigo Gabriel. Então, ele nos disse que atrás do cemitério abandonado acontecem coisas sobrenaturais por causa de uma casa que fica ali.
que naquela casa havia acontecido um massacre brutal. Então, no dia seguinte, eu e meus amigos faltamos à aula para irmos a esse lugar. Ao chegarmos lá, o local estava totalmente isolado com fitas, mas ultrapassamos assim mesmo. Era dia de lua cheia e também sexta-feira 13. E então, ao chegarmos na casa, sentimos calafrios no corpo todo e também sentimos como se algo estivesse nos observando. Entramos na casa, pois a porta estava destrancada. Era muito sinistra e fedia a carne podre. Exploramos a casa inteira, mas quando estávamos prestes a ir embora, notamos que a porta estava trancada. Fizemos de tudo para destrancá-la, mas não conseguimos. Tentamos encontrar outra saída, mas não encontramos nada. Então, como estávamos em 12 pessoas, resolvemos nos separar para encontrar saídas mais rápido. E assim foi um grupo para cada lado. O primeiro grupo foi para o andar de cima, o segundo para o porão, e o terceiro grupo foi para os outros lados. Já era 2 horas da tarde e a casa era escura. Logo depois de alguns segundos, todos nós escutamos barulhos sinistros pela casa toda, principalmente conversas e gritos. Então, ficamos apavorados com aquilo. Resolvemos correr para nos esconder e encontramos todos os grupos. Estávamos até chorando, pois não sabíamos o que fazer. Foi então que vimos uma sombra estranha se movendo e andando para o nosso lado. Começamos a rezar para tudo aquilo acabar, e finalmente, com a ajuda de Deus, tudo havia acabado. Fomos até a porta da saída da casa e ela estava aberta. Nós pedimos desculpa a Deus por termos desrespeitado a ordem que era para não entrar ali, e foi assim que nunca mais fomos desrespeitosos com as ordens das pessoas. Espero que tenham gostado da história. Isso aconteceu no dia 10 de setembro de 2019.